Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista aqui pela Santa Cecília TV. Você acompanha com a gente diariamente, sempre às 1h30 da tarde, programa ao vivo, as personalidades da cidade, da região e do país, né, passando aqui pela nossa bancada, debatendo, aprofundando junto com você os temas, né, que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, também os assuntos de interesse nacional, e não são poucos, né, no momento que está em xeque a República e o presidente Temer balança, mas até agora ainda não caiu, né? Para muitos questão de tempo, né? Eu me incluo entre esses, não vai suportar a pressão que está recebendo. Hoje novas delações estão sendo divulgadas aí da JBS, né? Do Joesley Batista, que está nos Estados Unidos, Nova York provavelmente, não sei exatamente, né? Tomando lá sua champanhe especial, enfim, um Scott 12 anos ou até mais, né? Faixa preta qualquer lá, entendeu? Curtindo a vida e jogou o país nessa barafunda aí, sem tamanho, as bolsas implodindo, o dólar aumentando minuto a minuto, enfim, uma situação terrível, mais uma vez, a economia do Brasil, que dava aí alguns sinaizinhos tímidos, né, de possível recuperação. Agora a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Reprise do Ponto de Vista até esta sexta-feira, 7h30 da noite. Na segunda-feira, portanto, a partir da próxima semana, voltamos ao horário normal, né, com a finalização, a festa de encerramento hoje dos Jogos da Unisanta. Bom, temas importantes para a gente discutir. Com prazer, a gente recebe aqui no Ponto de Vista o Rivaldo Santos, ouvidor público aqui da cidade de Santos. Tudo bem, Rivaldo? Prazer tê-lo a bordo aqui. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Marco Antônio, Uruel, Aldo. Primeira vez aqui no Ponto de Vista, com muito orgulho, tranquilidade, para falar um pouquinho da nossa ouvidoria de Santos. Muito bem, ouvidoria que trabalha muito aí nas mãos do Rivaldo, enfim, não é? Todo final de semana, eventos importantes aí nos bairros da cidade, muita reclamação e a prefeitura mostrando aí o que é que de importante está fazendo, o que é que pode fazer para melhorar aquilo que os munícipes estão cobrando, né, do Rivaldo e da administração municipal. Aldo Neto, companheiro Aldo Neto, mais uma vez participa com a gente aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Edgar? Boa tarde aos amigos da mesa e boa tarde a você, telespectador. Ou boa noite, se você estiver vendo a reprise, como diz sempre o Marco. Eu acho que o Rivaldo escolheu um mau dia para estrear aqui no Ponto de Vista, né, Edgar? Por quê, hein? Porque ele está fazendo um trabalho muito interessante aí, lá à frente da ouvidoria, até na parte de transparência da prefeitura. E que ele, infelizmente, não vai ter muito tempo de falar dele, porque Brasília não deixa. O caos é completo, né? Que situação, né? Meu Deus do céu. Uriel Vilas Boas, mais uma vez, colabora com a gente aqui. O Uriel que viveu aí já muitos dramas, né, da política nacional, acompanha aí tudo isso de longa e longa data, passou por todo o período militar aqui, no golpe de 64. Depois uma série de golpes se repetiram. O Uriel aí, deve né? ter vivido até a ditadura do Getúlio. Não. É mais jovem. Com o Getúlio presidente, evidentemente, o Uriel lembra, claro, né? Não lembra? Tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo. Prazer todo meu estar aqui, doutorão, e colocando para o Aldo que tem um documento chamado aí do Estatuto do Idoso, que ele tenha um pouco de cuidado nas suas observações, que não sejam irônicas. Mas eu saúdo o Aldo porque realmente o clima que nós vemos hoje no Brasil, para mim, é de sorrir. A gente tem que sorrir porque finalmente nós estamos vendo acontecerem coisas que não aconteciam antigamente. Saúdo o Rivaldo e digo da sua importância, porque eu recebo muitos e-mails de amigos a respeito do seu trabalho. Fico feliz. Do trabalho da ouvidoria, e isso eu acho muito importante. E o nosso amigo Marco, aqui tomando conta, recebendo minhas mensagens diárias. Hoje, finalmente, infelizmente, Marco, não posso mandar minha mensagem. Não vai precisar, né? Aqui pessoalmente, melhor ainda. O Rivaldo, o Uriel coloca bem aí as informações que, né, que o pessoal presta em relação ao trabalho do Rivaldo, enfim. E se há alguém que pode dizer assim, ó, meu nome é trabalho, esse é o Rivaldo, viu? Porque olha, é impressionante o gás, o ritmo, não é? E o preparo físico e psicológico que tem o Rivaldo, né, para trabalhar desde as primeiras horas da manhã. O sol está raiando, ele já está chegando na prefeitura, enfim, fecha o computador, acho que é na madrugada seguinte, enfim, é impressionante. Rivaldo é o funcionário que acorda o galo, né? Acorda o galo.
Fala, Santana, tudo bem? Acompanhando aí as redes sociais, a nossa participação com o país aí, eu não vou dizer mais em chamas, né? Eu sei lá em que situação estamos nesse momento. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Botrão, ontem a gente comentou que o jornalista não fica estarrecido com mais nada, né? Diante dos acontecimentos recentes na nossa República. Mas ontem eu fiquei estarrecido, não só com a entrevista coletiva, o pronunciamento, na verdade, do presidente Michel Temer, disse que achou que não fez nada de errado ali. E gente, depois da entrevista coletiva, parlamentar, dizendo que não teve, foi uma conversa do presidente com o Joesley, foi uma conversa com assuntos republicanos, quer dizer, o acusado da Lava Jato entra por baixo, pela porta dos fundos do Palácio, 10 horas da noite, grava, fala de assuntos muito delicados e o parlamentar vem e na entrevista fala assim, mas isso são assuntos republicanos. Quer dizer, deixamos, é o nível que nós chegamos na nossa República, né? Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convido você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Veja, o Marco está errado, pô. O Marco falou uma bobagem agora. É claro que é assunto republicano, pô. Tá caindo a República por nisso, pô. Não é republicano? Anti-interesse, né? Republicano contra o interesse da nação brasileira, que é formada por todos nós, né? Sim. Agora, eu fiz uma comparação uma vez aqui, até o Paulo de la Rosa, o delegado poeta, comenta muito comigo essa comparação que eu fiz aqui, né? Da diferença de idade, né, que existe entre o governo Temer, os principais membros do governo Temer, todos setentões, né? Na casa dos 70 para cima, o Temer tem 76 anos, né? Sim. Os principais assessores 70, 72, 73, enfim, e os procuradores da Lava Jato estão todos na faixa dos 40, 42, 41, 38, 39, enfim. Eu acho que o pessoal, essa turma da peso pesado, os top da política brasileira, alguns deles por arrogância, né? Outros realmente pela questão da idade, enfim, o cara não raciocina com 70, 75 anos, como raciocina um cara mais novo de 44, 47, 48, né? O Uriel sabe o que eu estou falando. Tem coisas arraigadas na cabeça que não saem mais. Então os caras acham que não, é tudo igual, a Lava Jato está aí, uma hora a gente dá um nó nesses caras, entendeu? E eles vão se dobrar, entendeu? A coisa, mas não, escuta, não vai dar. Rivaldo, esse pessoal da Lava Jato, nós já discutimos isso aqui no Ponto de Vista, até o Chagas falou uma questão interessante na sexta-feira passada, eles vieram para acabar com o sistema político brasileiro. Essa coisa de caixa 2, das campanhas milionárias, o dinheiro fluindo aí para todo lado, essa questão de propina, 10, 15 milhões aqui, 20 milhões ali, enfim, um passa para o outro passa para um, mala para lá, mala para cá. E essa gente parece que ainda não entendeu isso. Não sei o que você pensa a respeito desse tema. E eu vou abrir com você, com a experiência que você tem. O Rivaldo foi repórter, um excelente repórter de A Tribuna, foi assessor parlamentar, enfim, hoje atua muita competência à frente da ouvidoria de Santos. Eu vi a gravação, evidentemente, todo esse noticiário, e o país está aí às traças novamente. Edgar, acho que o país vive um momento histórico. A questão da Lava Jato está despertando sentimentos que até pouco tempo atrás ninguém esperava, que era ver políticos presos. É um comportamento que está mexendo até com o jovem. Então eu percebo muito, né? Eu faço parte de um trabalho nas escolas, né? Tem um projeto Aluno Ouvidor, que é justamente transformar o aluno no ouvidor, que ele vai exercer o papel de fiscalização, controle, verificar os problemas, e isso também é colocado, a questão da corrupção. Então, você só fala de política? Fala um pouco de política. Na verdade, a consciência política a partir da Lava Jato aumentou muito. Então, despertou um sentimento que estava adormecido. As pessoas estão preocupadas, querem saber qual é a solução para o país, se haverá novas lideranças. É difícil a gente encontrar hoje um quadro político que possa ser alternativa para esse governo. A gente vê os nomes que estão aí no país, né, os nomes que estão sendo cotados, e fica aquela insegurança. O que fazer? Temer cai, quem assume o lugar dele? Então, essa questão da Lava Jato, ela é muito mais profunda, né? As alternativas, pessoas que pensavam que poderia existir um processo de renovação, já pensa quem são essas lideranças, quem é o jovem que vai assumir. Na verdade, temos algumas opções, eu acredito que
no estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin é uma opção, sim, é um governador sério, é um governador que tem uma experiência muito forte na austeridade, no controle, na moralidade, enfim. Então, são poucas opções que o país tem a partir dessa transformação. Os nomes que estão, em sua grande maioria, os nomes de evidência, estão com algum comprometimento moral. Então, são poucas opções que o país tem. E é natural que esse processo comece a despertar o surgimento de novas lideranças. Eu acredito que, de fato mesmo, teremos novas lideranças daqui a 10, 15, 20 anos. Entendeu? Natural isso. Porque não tem como você agora formar uma liderança para assumir um cargo tão importante para a presidência da República. São esses nomes. Os partidos têm uma fila, né? Então, para chegar até a fila da presidência, é uma fila muito longa. Então, temos que trabalhar na base, na escola, mostrar um jeito novo de fazer política, um jeito novo de fazer a coisa mudar. Então, acredito que a Lava Jato, ela vai começar a impactar no meio político daqui a 10 a 15, 20 anos. Até lá, teremos poucas opções a oferecer ao país. Você está defendendo uma tese, o Fausto até colocou isso ontem aqui, né? E eu concordo plenamente, a gente tem debatido isso várias vezes aqui no programa, né, Santana? Que a saída tem que ser política. Isso que eu ia colocar. Né? A saída tem que ser política. A solução é política. Não, o Fausto disse pode isso negar aqui, a política, né? Mas é lógico, evidentemente. Você não pode renegar a política e dizer não. Como? Mas como? A partir do momento que as pessoas se filiam a um partido político para pleitear uma candidatura, né, ou para ficar à disposição do partido, ele já está fazendo política partidária. Mas, Edgar, né? é importante então, dizer a solução está na política. Eu defendo isso também. Que reforça isso também, parece que é isso que você está dizendo. Né? Está na política, mas que tipo de política? Entendeu? Não é simplesmente colocar as mesmas pessoas e dar oportunidade, é mudar o pensamento político. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas são jovens ainda, mas já têm um pensamento distorcido, né? Não adianta você tirar uma pessoa de 70 anos e colocar outra de 30 a 20 anos, se o pensamento político dela ainda é um pensamento atrasado, um pensamento superado. A idade é uma discussão secundária, né? Sim, então não é questão de idade, é questão de formação política. E formação política se aprende na escola, com bons exemplos. Acho que a Ouvidoria de Santos, com esses projetos que ela desenvolve na escola, começa a despertar um novo ser político. Como vamos fazer política daqui para frente? Que tipo de política o Brasil quer de agora em diante? Então a Lava Jato, ela é muito mais que uma questão de trocar nomes, é trocar conceitos de política. Então a gente precisa avançar nessa questão, porque eu vejo a discussão, mas sai o Temer, tem outras opções no partido, enfim. Mas será que isso é opção? Será que não é uma continuação do pensamento político? Sim. É verdade. Aldo e Uriel, pois não? Eu colocaria uma situação que me chama a atenção. Em primeiro lugar, nós no Brasil não tivemos um trabalho tão bem feito de apuração de irregularidades no setor público, feito por servidores públicos. Os organismos públicos que deveriam fiscalizar, no meu modo de ver, não fizeram como deveriam fazê-lo o seu trabalho. E esse caso agora, essa situação agora está em destaque em função de quem? Da Polícia Federal, um trabalho excelente da Polícia Federal e, coincidentemente, com o governo dos últimos 13 anos, né, o governo começando com o Lula, que de alguma maneira, e aí não se trata de defender esta ou aquela posição política, eu estou apenas fazendo uma constatação, de alguma maneira mexeu com a classe dominante, a classe que estava dominando o país, não é? E aí a reação se deu de imediato. Porque nós tivemos aqui no estado de São Paulo, Quércia, o Maluf, o Adhemar, governadores. Qual a punição que foi aplicada a esses 3 casos, que são fatos concretos de desvio de dinheiro em obras públicas? Adhemar, para quem não lembra, o rouba mais faz, né? Ele dizia, chegava a dizer isso, né? de usar essa expressão. Ele usava esse termo. Então, o que nós temos de forma concreta é que hoje, diante desses fatos, houve uma deturpação muito grande, uma certa manipulação em relação às informações, e você não vê hoje o movimento estudantil, o movimento sindical atuar como deveria fazer em termos políticos. Eu participei do movimento sindical desde o tempo da ditadura militar e eu sabia o que significava
a atuação que nós tínhamos, a forma como nós éramos controlados, por exemplo, quando íamos fazer uma campanha salarial e uma manifestação na porta da COSIPA. Então, hoje está havendo uma certa dificuldade na unidade sindical. A mesma coisa em relação ao movimento estudantil. E como o Rivaldo fala, se não houvesse debate na classe estudantil, e quando eu falo isso, classe estudantil, não estou dizendo de uma forma geral, nós não podemos caminhar dizendo que todo político é desonesto, todo político é mal intencionado. Claro não é bem assim. Isso só interessa aos mal intencionados. Exatamente. Então, o que nós precisamos avaliar é como nós poderemos utilizar mecanismos de envolver a comunidade nessa discussão. E aí começa, nós elegemos um vereador, temos que tomar conta do trabalho que esse vereador está fazendo. Nós elegemos um deputado da mesma forma. E nós elegemos o executivo principalmente. Então, o que nós precisamos é discutir essa organização, a organização social que participe, e não basta pura e simplesmente a reclamação. Nós temos que ter a proposta de encaminhamento. E eu concluiria, para não estender demais, porque esse assunto é muito interessante, todos os prefeitos que, quando tomam posse, sejam eles atuais ou sejam eles os reeleitos, eles já, logo depois da posse, surgem os problemas. A pergunta que se faz, durante o mandato anterior, quais os setores da comunidade que acompanharam esse trabalho de maneira a evitar que o problema surgisse? Porque na campanha eleitoral prevalece a propaganda, mas o que eu diria é que o vereador, organizações sociais, todos pudessem, de alguma maneira, fiscalizar esse trabalho do prefeito. Quando ele assumisse, ele já assumiria a comunidade sabendo os problemas que vai enfrentar. Diga, Aldo, pois não. Olha, estava ouvindo atentamente o que disse o Rivaldo e o Uriel, e são duas colocações interessantes. Veja, o Rivaldo fez o link com o trabalho que ele tem feito na ouvidoria, com a formação do ouvidor cidadão, que é o que o Uriel defende há anos, que a gente precisa educar as pessoas para ter esse papel de cidadão que ele estava colocando. E é importante esse trabalho e tem que ser realçado, porque hoje no país, se você conversa com um jovem de 18, 15 anos, jovem formado no governo Lula, do PT, à frente nesse período, ele encara a política como o quê? Como um fla-flu. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo que deve ter por volta de uns 19, a época que a Dilma ia colocar o Lula de ministro da Casa Civil. Né? Casa Civil. Ele me fez o seguinte, você não faria o mesmo? É o seu aliado que pode ir para a cadeia. Meu aliado. Se cometer um crime, tem que responder. Não pode ser meu aliado. O problema é que a discussão política, aí a culpa é do seu Lula, virou um fla-flu. E não é futebol. Eu lembro que a política, antigamente, se tinha um respeito. A pessoa era meu adversário, não é meu inimigo. Eu lembro o Esmeraldo Tacchini, que participa às vezes do programa, fala de um papo que lembra do pai dele. Então, estou remetendo à política, acho que da década de 60. Que ele encontrou o Silvio Fernandes Lopes, que era o Esmeraldo era a esquerda da cidade e o Silvio era a direita, vamos colocar assim, para o telespectador entender. Na praia, ficaram conversando 2 horas. E o Esmeraldinho... Acho que no restaurante. Eu não lembro onde foi. Pai, ele não é o seu inimigo? Não é meu inimigo, ele é meu adversário. Posso não concordar com as ideias dele. Mas o mais importante para eles naquela época era a cidade. Você pode discutir um método, mas o ideal, existia um ideal. O ideal hoje no país, por falta de educação e cultura, é a minha turminha. Não é mais a construção do país, os caminhos para a construção do país. É a questão de turma. É essa questão da turminha que você coloca? E aí isso tem que acabar com a educação. Aí tem que se realçar esse trabalho da ouvidoria. Rivaldo, quer completar alguma coisa? Não, interessante que ele falou, o Aldo, com relação aos pequenos atos, né, que são praticados também, que se repetem, né? Então, eu chamo das pequenas corrupções, né? Então, Sim. muitas vezes as pessoas criticam, né, os políticos pelos grandes atos de corrupção e esquecem que praticam pequenos atos. Vai desde furar fila, desde querer passar à frente do outro numa vaga, de querer tirar vantagem de um desvio de uma conduta em uma escola, enfim. Então, são pequenos atos praticados no dia a dia que vão se reproduzindo em outros atos maiores. E as pessoas consideram esses atos como normais, não entendem esses atos como atos de corrupção.
Então é preciso discutir a política também no dia a dia das pessoas, né? Não adianta a gente cobrar aquele político que desviou a merenda escolar, quando em casa você aceita uma pessoa, né, tirar vantagem de uma compra que não deu troco direito, rola imposto de renda, pega uma nota fria para poder pagar menos, enfim. Então, tudo isso é também um ato de corrupção. Então, por isso que eu falo, não adianta nós pensarmos em trocar os políticos. Temos que mudar o comportamento, passar a entender que aquela pequena corrupção que é praticada no dia a dia também alimenta um comportamento que devemos condenar. Exatamente, não tem dúvida com relação a isso. Quer completar? Só para complementar, além de fortalecer esse exercício de cidadania, de conscientizar as pessoas, não só os jovens, mas também os que estão na ativa, aí, os adultos presentes, né? Não só os adultos do futuro, é importante também fortalecer os instrumentos de transparência e fiscalização, aperfeiçoar. Nesse sentido, até a ouvidoria faz um trabalho muito importante, porque muitas vezes a pessoa faz uma crítica ao poder público, ao poder municipal, por exemplo, critica a figura do prefeito, do governador, quando na verdade tem que fiscalizar também, tem que acompanhar de perto o trabalho daquele funcionário público ali, que muitas vezes o prefeito não tem a menor ideia do que está se passando ali na ponta da prestação de serviço. Então, além de estimular a pessoa a participar mais ativamente da vida pública, né? Porque isso é uma vida pública, né? Também estimular e fortalecer instrumento de esse seu discurso que o Uriel define sempre. Mas veja, o ser humano hoje tem tempo? Eu acho que isso parte da educação das pessoas, viu, Aldo? Exato. Nós não vamos conseguir se mudar isso com cultura e educação. Mas a partir do momento... Agora é difícil. Aldo, a partir do momento que você fortalece os instrumentos de controle, de fiscalização, as empresas privadas, elas estão investindo muito agora, uma coisa chamada compliance, quer dizer, você ter o rigor aos métodos a partir do momento que aquele funcionário se desvia da maneira certa de proceder, aquele ato errado é imediatamente identificado. Então, isso aí tem que se ampliar para a gestão pública, para fazer com que o funcionário saiba exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Pois bem, mas nós fechar, então, Uriel. Nós temos uma situação curiosa. Nós temos cobrança de legislações, quando, em verdade, nós temos que ter o comportamento para evitar certas distorções. Só para fechar, Edgar, é um minuto que vai resumir. Agora eu vou dar de Lula. Lula não transforma política em futebol. Eu vou usar o caso de futebol que vai exemplificar tudo isso aí que o Marco estava falando. Rodrigo Caio, que se dedou que não foi aquele no jogo. Dividiu o país, que devia ter feito, porque, não, foi honesto, mas, ia tirar o jogo do outro jogo lá e o São Paulo se ferrou. Veja, qual é a postura que você quer? Se na bola divide, imagina na política. É verdade. Vamos para o intervalo, então, a gente retoma a sequência do ponto de vista. Já vou deixar uma pergunta no ar aqui, antes de a gente entrar mais aprofundadamente no trabalho do Rivaldo, da ouvidoria aqui de Santos, né? Eleição direta ou indireta? Eu vou deixar meu ponto de vista aqui, né? Temer cai, vai cair. Né? Não tenho dúvida nenhuma que vai cair. Eu acho o seguinte, eleição direta hoje é golpe. Vamos para o intervalo, voltamos já aí. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O PSD acredita na força da mulher e na capacidade delas de mudarem o destino do nosso estado e do nosso país. É preciso acabar com o machismo também na política e fazer com que cada vez mais mulheres sejam candidatas e sejam eleitas. Venha fazer parte do PSD Mulher. Junte-se a nós neste movimento por um país cada vez mais justo, democrático e participativo. 34º Jogos da Unisanta na reta final. Hoje, a partir das 7h15 da noite.
Acompanhe ao vivo, direto do Poliesportivo, as finais do basquete masculino. Educação Física Unisanta versus Engenharia Unisanta. No futsal feminino, Educação Física Unisanta versus Fisioterapia Unisanta. Na sequência, a grande final do futsal masculino. Educação Física Unisanta versus Educação Física Praia Grande. 34º Jogos da Unisanta. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Muito bem, a gente segue aqui com o ponto de vista. Rivaldo Santos conosco, ouvidor público aqui da cidade de Santos, é o Aldo Neto, o nosso Uriel, e o Marcos Santana aí. Eu deixei pingando a bola, quero saber do... O Rivaldo já disse aqui que discorda de mim, tá certo? Eu acho que agora, querer fazer eleição direta nesse momento e mexer na Constituição de novo, é golpe, tem que seguir a regra. Eu tenho 3 candidatos. É direta e acabou, e que se resolva isso aí. Eu acho que o presidente da Câmara não vai segurar o rojão. O presidente do Senado também não vai segurar o rojão, é uma opinião minha. Nem a Carmen Lúcia. E a Carmen Lúcia vai ter que segurar a batata quente na mão e convocar eleições indiretas, não sei se em 30 dias, eu não sei. 45 dias, é 30? Com certeza? Dias. 30 dias. Tá certo? Rivaldo, você acha que pode mudar a Constituição, Rivaldo? Olha, Edgar, eu sou sempre pelo voto, né? Se existe essa possibilidade de eleger um presidente pelo voto, eu não vou pedir a indireta, né? Ainda mais, a lei mas a lei pode ser alterada. O momento político, o momento econômico do país não permite colocar qualquer pessoa nesse cargo, entendeu? E até porque acho que as pessoas que estão no Congresso têm muito, mas muito que explicar. Então você colocar qualquer um deles, rapidamente a imprensa vai, já puxa a ficha corrida. Eu estava conversando com o Aldo Neto agora há pouco aí. O primeiro que aparecer como candidato já está no jornal com denúncias. Então é o seguinte, por mais que tenha problemas, o voto é democrático, o voto é o caminho natural para a escolha. Então não sou favorável à eleição direta. Para mim, direta já. E outra coisa, aí você faria uma eleição direta, vamos dizer, 30 dias não dá. Sim, o processo é mais longo, com 60 certeza. Dias, pelo menos. É mais longo, mas com o processo eleitoral, Mas já está em continuidade. Com o mandato encerrando em 31 de dezembro do ano que vem? Olha, Edgar, é uma questão para discutir o período. O que não dá é para o país ficar parado. Sim. Desemprego, economia, tudo parado, as pessoas sofrendo. E no dia a dia do noticiário você não sabe qual é a bomba que vai explodir. Então não dá, o país precisa andar, a economia está quebrada, entendeu? A gente precisa colocar uma solução, nem que seja temporária, mas não pode deixar o país parado. O Rivaldo colocou bem no primeiro bloco quando falou do Alckmin lá com uma reserva moral do PSDB. Eu vou dar mais 3 nomes aqui que podem, que eu acho que o país tem que buscar aí os partidos dentro das suas fileiras, nomes que tenham essa reserva moral. Um bom candidato para o PT lançar, na minha visão, Eduardo Suplicy. É Lula, imagina. Eduardo Suplicy é uma pessoa honesta, nunca falaram nada contra ele. Não tem espaço no partido. Não tem espaço no partido. Mas é um cara sério. Sim, o cara para o PMDB lançar, o Pedro Simão. Foi senador, deputado, também não tem espaço. Aldo, no partido o Cristóvão Buarque fila, é outro nome. Existe fila, existe hierarquia e dificilmente um nome que não está no consenso da cúpula partidária vai ter espaço. Não podemos ser inocentes e acreditar que o partido vai lançar algo que não seja os mesmos. Eu gostaria muito de ver uma campanha aí com o Eduardo Suplicy, Nem Geraldo 4 nomes sérios. O Pedro Simão. Geraldo Alckmin, hoje, para mim, é o nome que pode, pelo menos, colocar o país em andamento. Hoje está parado. O Geraldo Alckmin, eu acredito no Geraldo Alckmin, podem ter questões políticas que a gente respeita, né? Mas hoje, do nome que tem evidência no país, o Geraldo, para mim, na minha opinião, é a pessoa certa. A questão lá do Caixa 2, que ele apareceu lá na relação, enfim, mas eu já disse várias vezes aqui, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes no governo do Geraldo Alckmin, né? E o cara é um padre. O cara é um padre. Sinceramente, se aparecer uma prova contra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que ele tenha algum indício, não precisa ter que provar que ele roubou alguma coisa de alguém. Eu, sinceramente, encerro minha carreira. Sinceramente, encerro minha carreira. Não acredito em hipótese alguma que o Alckmin, em algum momento da vida dele, tenha
tirar desta tampinha da caneta para colocar no bolso. De jeito nenhum. Agora, infelizmente, a regra eleitoral era aquela, caixa 2, não sei o quê e tal. E o cunhado dele foi o responsável pela campanha, enfim. E as pessoas se pegam nessa coisa para colocar areia na candidatura dele. Mas eu já disse isso aqui, não é porque o Rivaldo está falando, não. Quem acompanha o programa sabe disso, Santana é testemunha. Sim, claro. Eu disse N vezes. Se há um sujeito sério, correto na política, chato de galocha, é ele, é o Alckmin, entendeu? Então é uma injustiça que se comete contra o governador de São Paulo, infelizmente. Eu faria 2 observações. A primeira é que nós ficamos sempre na colocação de que o presidente, o governador, o prefeito sabe de tudo. E nem sempre isso acontece. Sim, esse é o primeiro ponto. Verdade. A segunda, basta lembrar que nos tempos anteriores nós tínhamos aí o Getúlio, tivemos aí o Juscelino, e essas figuras mandavam na equipe, controlavam toda a equipe. No caso Alckmin... Também não sei se dava, né, Pois é, no caso Alckmin não vou discutir honestidade, comportamento, não vou discutir isso. Eu vou discutir simples e tão somente isto. Os 20 anos de governo do PSDB em São Paulo era o maior estado da federação em termos econômicos e em termos potenciais. Eu sinto na carne a incompetência do governador em relação, por exemplo, ao Parque Industrial de Cubatão. Não vi, e aí eu falo porque eu participei dessa briga, continuo participando dessa briga, não vi nenhuma movimentação do governo do Estado em relação a uma tentativa, e não apenas e tão somente abre a COSIPA. Chegamos a fazer sugestões e que tem relação com outras áreas. Nós temos um Estado... Críticas, eu acho que você tem razão. Nós temos um Estado que... Talvez tenha ocorrido uma falha realmente, né? Claro, nós temos um Estado que... O peitado essa briga, talvez o sistema de transporte ferroviário no Brasil é lamentável. E o Estado de São Paulo poderia dar exemplo em relação a isso. O transporte de cargas apenas e tão somente por caminhões, até para chegar ao porto, eu acho errado. Tem que ser pensado. E nesse aspecto eu me refiro a essa competência de um governo do Estado que tinha dinheiro, porque o governo de São Paulo é um país, né, dentro do país. Sim. Não é? E nós sentimos, por exemplo, o ABC. O ABC esvaziou. As fábricas de automóveis perceberam o potencial de outros estados e foram para outros estados. Então, nós temos que avaliar sobre esse prisma. E, nesse aspecto, a gente tem nomes. Eu sou contra a eleição indireta. Você é a favor da direta, então? Você fecha com o Rivaldo. Eu sou a favor da eleição direta. Eles querem rasgar a carta, não, mas eu diria... Já está rasgado eu faria uma complementação. Eu diria que assumiria aí a figura e a eleição direta não seria em um mês. Teria que ter um prazo 60 suficiente. dias, pelo menos. E mais ainda, que em paralelo a isso, fosse eleita também uma comissão que estudasse a nova Constituinte, a nova Constituição, sem que essas pessoas indicadas para esse estudo tivessem... Você precisa fazer uma nova Constituição? Sem dúvida. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Algumas emendas. Muita coisa. Sim, mas que sejam essas emendas, mas que caracterizem uma Constituição onde se leve em conta... A Constituição americana tem 250 anos. Mas vamos levar em consideração... Várias emendas foram feitas, então não se mexe na carta. Olha, vamos levar em consideração, por exemplo, a eleição distrital. Nós não podemos mais ter, numa cidade como São Paulo, vereador que a população não conhece. Santos. Como vereador que não conhece? Não, porque não se identifica com o bairro onde mora. Eu gostaria de pensar nisso. Um deputado estadual. Nós elegemos um deputado estadual lá de Botucatu, se for o caso. Eu acho errado isso. E que, mais ainda, nós temos que criar mecanismos de participação comunitária de tal maneira que a gente saiba o que está acontecendo. E aí passa pela elaboração de estatuto, de orçamentos. Você é favorável, então, como Rivaldo, a que se mexa na Constituição Sem dúvida. Faça uma eleição direta em 2017, com mandato até 31 de dezembro de 2018. O Rivaldo já disse que é a favor, o Aldo também é a favor. Santana também? Olha, Edgar, nós estamos discutindo aqui... E só a favor da nova Constituição. Estamos discutindo o próximo presidente e estamos esquecendo que ainda há um presidente. E ontem ele... Combalido, pendurado, morto-vivo... Espera um pouquinho. Por favor. Ele ontem, só ele percebeu que ele é um morto-vivo, mas ainda assim,
apesar de ser aberto um processo de investigação junto à Procuradoria-Geral da República, é um processo que ainda vai ser demorado, se depender apenas dessa investigação, que é autorizada pelo Supremo. Então, na verdade, o futuro político do Michel Temer, nesse instante, está nas mãos do Congresso. E a gente sabe qual que é o nível do Congresso. O Congresso Nacional tem acompanhado o Michel Temer em todas as votações importantes, apesar de todo esse desgaste todo, né? Que como você bem observou, o Butrão, foi pego o batom na cueca do Michel Temer. Ainda assim, o Michel Temer ainda tem uma base de sustentação no Congresso. Então, eu acho que a única solução para a gente conseguir abrir um horizonte é a partir do dia 6, quando o Supremo Tribunal Eleitoral vai começar a julgar as contas eleitorais da dobradinha Dilma e Temer, e aí sim vai ser também uma artimanha. Não, veja só. Nós estamos perdidos, vai longe, dia 6. Não, talvez não, porque você acha que vai resolver dia 6? Não vai começar a resolver dia 6. Mas, a não ser que ninguém peça vistas. Então infelizmente no Brasil, Edgar, o tempo do judiciário se transformou no tempo político. Várias das decisões estão sendo tomadas, em vez de seguir a lei, tá morto, de acordo com a temperatura política do país. Então, o que vai acontecer? E eles caçam o mandato dele, ele está fora. Então, aí teria uma saída sem rasgar a Constituição. O que é? Quando você caça uma chapa eleitoral, então ela é anulada. Então, na verdade, a Constituição manda convocar novas eleições diretas, independente de que tempo que seja. Então, aí sim seria uma saída sem rasgar a Constituição e convocando uma eleição direta, e aí sim o futuro presidente, com um mandato tampão, teria uma tentativa de fazer uma saída conciliatória para ver se a gente consegue ver um horizonte para o país. Você veja, 6 de junho é o julgamento. Começa o julgamento. Se houver esse consenso que eu falei há pouco aqui, olha, está morto, o Brasil está em chamas, a situação tem que ser controlada rapidamente e precisa cair. Então todos fecham lá no TSE e todos derrubam o Temer, ninguém pede vista. Cada vez mais o juiz atua como político. Aí no dia 7... o presidente da Câmara tem que assumir o cargo porque há vacância do cargo, correto? Sim, mas o Temer não vai largar o cargo tão cedo. Ele tem um foro privilegiado, ele não vai largar o cargo, mas está cair nas mãos do Moro. Ele ser caçado pelo TSE. A suposição é essa, o TSE derrubou. Vamos considerar isso. Um ministro pode pedir vista, ninguém pede vistas. Todos se fecham num acordo que o Temer tem que sair. Tem que caçar toque de caixa e resolver esse problema. Aí fica a vacância do cargo. Aí tem que assumir o presidente da Câmara, ou do Senado, ou a Carmen Lúcia, ministra presidente do Supremo, e convocar eleições diretas, como diz o Santana. Aí é possível convocar eleições diretas em 60 dias, vamos dizer. Vai. A lei manda 30 dias. Deixou interromper? A lei manda 30 dias. E ele falou com propriedade. Eu quero falar, antes que venha o intervalo. Alguém aqui na mesa se sente representado por Michel Temer como seu presidente? Não. Mas aí então, que está, se a Dilma nós não temos presidente. Mas eu acho que é o sentimento ele tem a caneta, teria que ser representado mesmo. Tem que tirar a caneta dele. Sim, agora a forma que vai tirar a caneta dele... Você é favorável que não haja vice? Que não haja vice? É. Como assim? Não haja vice, candidato a vice. Eu acho que vice-presidente tem que ser eleito. Mário Covas chegou a falar sobre essa tese. Tem que ser eleito. Não é chato. Mário Covas falava, o velho quer um jovem de vice. A mulher quer tem que ser eleito. Um homem de vice. O homem com um certo perfil quer uma mulher de vice. Então, sempre um oposto e tal. Se houver um problema, quem vai assumir normalmente não é aquele que está muito alinhado ali com o presidente. Ele chegou a falar isso algumas vezes aqui em Santos mesmo. Mas há uma situação que eu gostaria que fosse observada. O Congresso, esse Congresso aí, não é fechadinho com o Temer, não. Esse Congresso, inclusive, fechado com o poder. É muito oportunista. Tanto é que recentemente... Quando não foi? Recentemente fechado com o poder. Mas recentemente foi divulgado que o Temer estava ganhando voto desses parlamentares com a liberação de emendas, a indicação de cargos nas estatais e alguns ministros. E isso é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o judiciário agora, diante desse quadro que aí está, sei lá, eu tenho a impressão que vai forçar a barra
para realmente a votação, o julgamento seja rápido e eles vão caçar o Temer. Vamos para o nosso intervalo. Quadro que está. Vamos para o nosso intervalo já. Ouvidoria pública e questões interessantes, né? Os projetos novos, os programas novos que estão sendo pilotados aqui pelo Rivaldo Santos. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O Brasil atravessa um momento difícil, mas nós do PSD temos certeza que com a participação das pessoas de bem e a renovação na política, vamos dar a volta por cima. É preciso respeitar as decisões da justiça e trabalhar a favor de uma nova política que tenha na ética seu principal compromisso. Venha conosco participar desse movimento a favor de São Paulo e do Brasil. E aí galera, beleza? Então, o mundo mudou. Agora todo mundo é gerador de conteúdo. Entrar ao vivo não é mais um privilégio da TV. É um privilégio seu. Você também dá notícia. Você também tem audiência. Tem voz. E ouvindo você, o Enem mudou. As provas serão em 2 domingos. E a redação no primeiro domingo. O Enem é você quem faz. As inscrições para o Enem 2017 já estão abertas. Ministério da Educação. Governo Federal. Muito bem, de volta aqui o Rivaldo Santos, que está conosco nesta sexta-feira, ouvidor público, nos trouxe uma informação importante no primeiro bloco, não é? Nas caminhadas aí que o programa O Vivo Bairro vem fazendo, é isso, Rivaldo, não é? Conversando com muitas pessoas, indo a escolas, enfim, né? Há uma conscientização política nova surgindo aí, isso foi legal e importante, né? Agora, o programa Vivo Bairro, muita gente não tem falado muito a respeito sobre ele, sobre esse tema importante, mas continua firme e forte, né, Rivaldo? Continua firme e forte. É importante dizer que no momento de crise tem que discutir, tem que debater. Não adianta a população acreditar que tudo está perdido. A gente precisa ter fé e cabe à ouvidoria levar as situações que são críticas para serem discutidas. Hoje o Vivo Bairro tem um novo formato, um formato que visa mais discutir questões de zeladoria. Então nós fizemos um formato que é pautado primeiro com lideranças. Nós reunimos as lideranças do bairro, recebemos as reivindicações das lideranças, vamos até o local para conhecer os problemas, fazemos um relatório fotográfico e encaminhamos para o órgão responsável em resolver o problema. Na audiência do Vivo Bairro, apresentamos a resposta e debatemos com a comunidade. Então, eu tenho uma experiência interessante do Vivo Bairro, né? Porque as pessoas falam, pô, mas fazer audiência pública depois de eleições, um momento tão difícil da economia, é expor o governo, é expor a situação. Não, pelo contrário. Está aí para isso mesmo. Está aí para isso mesmo, para ouvir, buscar alternativas, soluções, ser cobrado e trabalhar para resolver. Então, a ouvidoria, a partir deste ano, ela tem uma nova concepção. É ouvidoria, transparência e controle. A ouvidoria faz o papel de ouvir a comunidade, receber essas demandas e trabalhar na solução, trabalhar no resultado efetivo. A transparência visa expor tudo aquilo que é feito no governo e também aquelas situações que ele precisa resolver. Então, o nosso portal da transparência é nota 10, de acordo com o Ministério Público Federal, mas tem muitas situações que nós precisamos melhorar. Uma delas, que nós já colocamos em prática, chama-se Ranking da Eficiência. O Ranking da Eficiência, o que é? Toda vez que a Prefeitura, por meio da ouvidoria, manda uma resposta para o munícipe, ele recebe um link de uma pesquisa. E nessa pesquisa, ele avalia, primeiro, se o serviço foi feito, segundo, que nota que ele dá para o serviço e se também está satisfeito com o serviço. Automaticamente, essa votação ela é contabilizada e fica exposta no portal da transparência.
Então, quem acessar o portal da Prefeitura, que é o www.santos.sp.gov.br/ranking, no caso do ranking, você vai ver um ranking que aparece uma lista de secretarias e as notas que ela recebe. Então, quais são as principais dificuldades, principais problemas? Claro que Santos tem aí algumas características distintas, né? A Zona Leste, alguns bairros de uma maneira, outros bairros têm outras reivindicações. A Zona Noroeste, por exemplo, problemas também de origens diferentes, enfim. Mas, de maneira geral, aí, o que você classificaria como a população mais reivindica, mais cobra, enfim, nessa questão da eficiência que você coloca aí, Rivaldo? O que a população quer? O que a população cobra mais? Ela quer resultado, ela quer resposta. Nesse contexto dessa pergunta aí, que eu acho muito importante, assim como diversas outras prefeituras, a Prefeitura de Santos também sofre muito o impacto da crise econômica do país. De que maneira essa crise econômica, né, impactou também no serviço da ouvidoria? Que tipo de reclamação aumentou para a ouvidoria? Olha, Marco, assim, no ranking das reclamações que a ouvidoria recebe, na verdade é um ranking das ocorrências. Nós temos sugestões, temos reclamações, elogios, propostas, enfim. Então, tudo chega na ouvidoria, desde um pedido de uma poda de árvore até a construção de uma creche. Atualmente, nós temos no ranking da ouvidoria a principal reclamação na área de zeladoria, que é o cuidado com a cidade. Então, a Prefeitura tem feito um esforço muito grande para atender essas demandas. São muitas demandas, nós sabemos que cada vez mais a população quer uma cidade limpa, bem cuidada, uma cidade que ele possa se orgulhar. E Santos tem esse perfil. Santos é uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, mas o santista, graças a Deus, né, é uma pessoa exigente. Né? Tem que ser exigente mesmo, né? Tem que ser exigente, né? Porque a cidade está bem cuidada, que ela deve ficar acomodada. E a ouvidoria tem se preocupado, Edgar, a levar canais de comunicação que facilitem esse contato, né? Então, nós criamos um programa que chama Ouvidoria Presente. Então, em vez de esperar a reclamação, a ouvidoria vai até o local para receber a demanda. E nós fazemos isso em todas as unidades de saúde, todas, sem exceção. Nós abordamos o munícipe que está lá esperando para ser atendido e pergunta, você tem uma reclamação, tem uma queixa, enfim. Olha, e por incrível que pareça, tem queixa sim, mas a maioria é elogio. A maioria é elogio. O nosso serviço na área da saúde, ele tem uma avaliação muito positiva. Tem problemas? Tem. Demora de consultas, de exames? Tem sim, ainda mais com a crise. Então, tem muita gente que procura a nossa rede de saúde. Mas, de maneira geral, o serviço é muito bem avaliado. O nosso serviço é um serviço que tem um conceito bom. Mas a ouvidoria, ela precisa também, Edgar, esse que a gente precisa deixar bem claro, é buscar o resultado. Então, quando a gente responde o munícipe, não é simplesmente repassar uma informação, nós queremos resolver o problema. Como falou o Marco na sua abordagem, qual é o papel da ouvidoria numa crise? É fazer a mediação. Muitas vezes nós encontramos uma ocorrência que aparentemente não tem solução. Aquela ocorrência, ela vai se repetindo. Chega uma hora que o município, não vou reclamar mais, isso aqui não se resolve. Então, o que a ouvidoria fez? Ela criou a sala de mediação de conflitos. Nós chamamos as partes interessadas, colocamos à mesa o problema e discutimos. E nessa discussão não tem burocracia. Está lá o secretário de saúde, o secretário de assistência social, a guarda municipal. Vamos dialogar e encontrar uma solução, sem burocracia. O importante é o munícipe saber que existe um esforço da zeladoria para ele ser atendido. E quando ele percebe que foi tratado com respeito, com educação, que teve um atendimento, ele sai muito satisfeito quando faz a reclamação. E às vezes ela não é atendida, mas só o fato de você responder e se esforçar para atender aquele pedido, já ganha o apoio do munícipe. Diga, Uriel. Bem, eu começaria dizendo o seguinte, eu tenho passado por experiências, primeiro que eu recebo muito comunicado a respeito da questão de problemas na cidade e os encaminhamentos que estão sendo dados,
seja a nível de Ministério Público, a própria ouvidoria. E, da minha parte pessoal, eu já fiz reclamações e a resposta foi a melhor possível. Foi a melhor? Melhor possível. Eu tive, às vezes, até para dizer assim, não tem solução. Mas isso para mim é importante. Com certeza. Porque é a forma... Eu passo de manhã num determinado local, um morador do meu bairro fala assim, está vendo aquela ali na Carlos Gomes com a Zé Clemente Pereira? Está vendo aquela esquina? Está sempre cheio d'água. Eu falo assim, vamos dar um trato nisso. Cheguei em casa, fiz um comunicado para a ouvidoria, mas levou 2 dias. Foram lá resolver o problema. E aí eu farei uma associação com o assunto. Qual seja, o problema foi resolvido porque constatou-se ali, as pessoas que chegaram da prefeitura dessa área, a sujeira, coisas jogadas ali naquele bueiro. Então, eu fico pensando comigo mesmo. Nós estamos montando uma associação de moradores do bairro e acho fundamental que os moradores não se limitem à reclamação à ouvidoria ou reclamação individual. Acho fundamental que os moradores tenham pelo menos uma reunião mensal, pelo menos uma, onde se constata a situação do bairro. Eu acho o meu bairro, por exemplo, em relação à segurança pública, muito bem tratado. Campo Grande, né? Campo Grande. Muito bem tratado, porque quando derrubou ali em frente a Porto Seguro, quando foi derrubado aquele centro comunitário. Saiu o problema de para onde a polícia vai. E nós entramos no circuito, o Fórum da Cidadania, e o pessoal está ali ao lado de um restaurante no Canal 2. E temos constantemente o policiamento passeando pelo bairro, que eu acho isso fundamental. E aí entra a questão. Eu conheço o presidente do Comeb, que é muito esforçado, o Caculé. E eu gostaria de saber, nesse aspecto aí, até que ponto nós poderíamos ter uma continuidade, como existem as reuniões dos conselhos de segurança mensais, até onde poderia ser a ouvidoria estimular esse tipo de reunião, mas não esperando reclamação individual, mas vendo como a comunidade, através da sua associação de moradores, pode encaminhar as questões coletivas, porque isso envolve a cidade. E as sujeiras, por exemplo, a lixo, eu fico abismado de ver, porque quando eu passo em certos locais, vejo uma pessoa lavando o passeio, jogando água ali com a maior tranquilidade. Desperdiçando água. Desperdiçando água. Ou então, o lixo recolhido naquele ali, 18 horas. 7, 9 horas da manhã, o lixo já está jogado ali, e o que acontece? Vem um morador de rua fazer a busca lamentável em relação a essa questão. Então, as pessoas precisam se policiar um pouco também. Não é? Né? Até onde poderia haver esse estímulo a que a comunidade procurasse a sua associação de moradores e essa, por sua vez, respondesse em termos coletivos? Uriel, você já falou de um projeto da ouvidoria. Você já antecipou algo que já existe. Na verdade, quando a ouvidoria ela passou por essa transformação, quando o prefeito decidiu colocar a ouvidoria como ouvidoria transparência e controle, ela foi obrigada a se renovar e criar alternativas para poder canalizar esse novo direcionamento, um direcionamento mais efetivo com o resultado. E o primeiro passo que foi dado foi um decreto do prefeito, um decreto 7584, um decreto de 2016, que estabeleceu o prazo de resposta. Até então, Edgar, Uriel e mesa aqui, era incrível, né? Muitas ocorrências eram registradas e simplesmente não tinha resposta. Eu peguei um caso que a ocorrência foi registrada em 2016. Outro, em 2015, não tinha resposta. Então, o que o decreto estabelece? Que ocorrências devem ser respondidas no prazo de 3 a 20 dias. 3 a 20 dias, de acordo com a complexidade. E se não responder, o que acontece? Acontece que, do sistema que foi criado pela Prefeitura, pelo Departamento de Tecnologia, e eu agradeço muito um servidor público, o Paulo Roberto, que trabalha no DETIC da Prefeitura, que fez um sistema inteligente. Então, toda vez que aquela ocorrência vence o prazo, o servidor responsável em responder àquela ocorrência recebe um alerta de e-mail. Venceu outro alerta e assim sucessivamente.
Chega um momento, aquela ocorrência está mais de 30, 40, 60 dias sem resposta, a ouvidoria que ela faz, ela abre uma sindicância administrativa. Nós já temos 6 sindicâncias abertas em Santos para apurar unidades administrativas que não responderam o munícipe, que não deram satisfação. Então, isso aqui é seriedade e compromisso. Então, não podemos deixar o munícipe sem resposta. Você até pode não atender o que ele pediu, mas não respondê-lo, isso é desrespeito. E com relação ao envolvimento da comunidade nas discussões, é importante sim. Nós criamos o projeto Ouvidoria do Bairro, temos 42 ouvidorias do bairro, que são entidades de bairro, que fizemos uma parceria com o Comeb, com o Caculé presente, e essas ouvidorias foram capacitadas, eles receberam uma chave de acesso e com isso eles conseguem cadastrar as ocorrências e monitorar. Então, em vez do munícipe procurar a ouvidoria no centro, ele pode ir no seu próprio bairro, faz o registro e tem acompanhamento. Com a certeza que a ouvidoria vai monitorar essa ocorrência. Então, não adianta criar canais de comunicação, facilitar o acesso, se não tiver resultado efetivo. Aldo Neto, diga, Aldo. Olha, tem que dar parabéns pro Rivaldo, porque precisa ter uma peito, máquina de trabalhar. Precisa ter peito para chegar, não responder, o inquérito administrativo num funcionário. Não é na verdade, só esclarecer, não é simplesmente penalizar o funcionário. No inquérito, na verdade, primeiro abre-se a sindicância. A sindicância é para apurar, porque muitas vezes não foi respondido porque não tem estrutura para responder. Outras vezes é por omissão. E quando a omissão fica aprovada durante a apuração na sindicância, aí sim a ouvidoria abre o inquérito. Mas tudo isso é determinado de acordo com a apuração dos fatos. O que não pode é o munícipe ser penalizado por uma omissão do poder público, por uma omissão do órgão do funcionário. Claro. Eu sou servidor público de carreira, concursado desde 1991, exerço um cargo político, o cargo da ouvidoria é nomeado pelo prefeito e tenho responsabilidade. Se amanhã eu deixar de cumprir com as minhas obrigações, também estou sujeito à punição. Então, a gente precisa dar o exemplo. Sim, como todo mundo. Como todo mundo, até porque cada vez mais, o que mais se critica é a impunidade. E impunidade é quando você vê um ato errado e não toma providências para corrigi-lo. Então a ouvidoria dá esse exemplo também, Edgar. E é isso que tem que ser enaltecido. O funcionário, o servidor, enfim, é a figura mais importante para a máquina andar. Sim. Agora, é preciso, como o Rivaldo coloca bem claro isso aqui, né? Só que eu vou mudar um pouquinho as palavras, ser um pouco mais direto, né? O funcionário não é o dono da prefeitura, não faz o que ele quer na hora que ele quer. O dono da prefeitura é o munícipe. Este cara, se entrar em greve, o servidor está ferrado. Se o munícipe entrar em greve contra a prefeitura, o servidor não recebe, meu amigo. Adeus viola. Então, o servidor, lógico, o servidor, a questão salarial, muitos problemas, muita dificuldade, a prefeitura está enfrentando momentos difíceis, enfim, queda de arrecadação. A prefeitura Porte, da prefeitura de Santos, tem muita coisa, muitos serviços que são disponibilizados para as pessoas de maneira em diversas áreas, né? Então a dificuldade é muito grande, mas isso que o Rivaldo coloca é perfeito. Como diz o Uriel aqui, você não precisa ser atendido na sua reivindicação, você precisa de uma explicação do servidor, né? Para que você entenda o que está acontecendo com a sua cidade, com o seu bairro. Diga, só registrar aqui a participação do Luiz Leite, ele parabeniza o ouvidor, o Rivaldo, que é uma pessoa atuante, preocupada e compromissada com os interesses dos munícipes, sempre procurando resolver os assuntos de interesse coletivo. Está feito o registro. O Rivaldo é um cara que a gente não fica aqui jogando confete em ninguém. O Rivaldo não precisa disso, claro, está na cara. Agradeço, Edgar, só um comentário. Na verdade, não é o ouvidor que está fazendo um trabalho eficiente. É uma equipe. Uma equipe, claro. Uma equipe de 30 pessoas. A grande maioria é servidor de carreira, é servidor da prefeitura. Então, sai o ouvidor, permanece o trabalho. É importante não concentrar o resultado em uma pessoa, mas na equipe. Então, o legado que queremos deixar nesse trabalho são sistemas de controle, transparência e eficiência. Então, saindo o ouvidor, entrando outra pessoa, esse sistema permanece. Eu acho que você planta dessa maneira, acho que todos aqui concordam com isso, né? Essa ideia que eu acabei de colocar aqui. O dono da Prefeitura Municipal de Santos, qualquer prefeitura pelo Brasil afora, é o munícipe, que paga o seu imposto e faz com que, possibilita, viabiliza, né,
a máquina. Por isso que eu manter digo, esse serviço. volto a dizer, ligar para esse rapaz, nós estamos sem presidente da República, não importa o que diz a lei. Rivaldo, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho, sucesso e espero que você volte aqui, mais oportunidade para debater a política, a economia, a situação do país. Enfim. Posso vender meu peixe rapidinho aqui, Edgar? Então é o seguinte, olha, quem quiser entrar em contato com a ouvidoria, temos vários canais. Primeiro, 0800 11 20 56 ou 3219 9535. 0800 11 20 56 ou 3219 9535. E o canal da Ouvidoria Digital, www.santos.sp.gov.br/ouvidoria. E por último, uma novidade também, uma questão de facilitar o acesso, tecnologia, redes sociais, é o WhatsApp 997 50 3857. No site da Prefeitura tem essas informações? Tem tudo, transparência, controladoria, www.santos.sp.gov.br, é isso? Isso. Você pode acessar a ouvidoria e obter essas informações todas. Obrigado, Rivaldo, Aldo, sempre conosco, o Gabriel também, o Santana diariamente acompanhando as nossas participações pelas redes sociais. Segunda a sexta, 13h30, sempre ao vivo. E a reprise do Ponto de Vista, já na segunda-feira, voltamos ao horário normal, 20h. Obrigado e que Deus olhe por nós. Tchau.